Louvado seja Deus pela tua vida, seja bem-vindo, você que está chegando para assistir esse vídeo, vem direcionado pelo tema O Fariseu e o Publicano. Eu sou o Lucas, você está no canal Jesus Palavra da Vida e eu te cumprimento com a doce, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um tema muito importante, talvez até meio duro de nós adentrarmos, mas é a palavra de Deus. Vivemos um tempo onde o egocentrismo, ou seja, o homem precisa ter o seu ego massageado. Nós vivemos um tempo onde muitas igrejas já deixaram a palavra de Deus de lado e assim estão tecendo elogios uns aos outros. Nós vivemos tempos onde as igrejas estão abarrotadas de gente. Vivemos tempos onde as tribunas, os altares estão repletos de homens, mulheres, mas o Espírito de Deus está fora da igreja, porque assim os homens têm a silenciar a voz do Espírito Santo. E neste vídeo, assim eu te convido a nós estarmos abrindo os nossos corações, reconhecendo, como eu sempre digo aqui no canal, reconhecendo as nossas misérias perante de Deus, reconhecendo que nós não somos nada além de pó, além de cinza. O grande é Ele, o todo-poderoso é Ele, e eu te convido a assistir esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, nos ajude a curtir, a comentar, a compartilhar, e assim nós juntos propagaremos a mensagem do reino. Como eu também sempre digo, esta mensagem não é minha, esta mensagem não é do homem, não é da mulher, esta mensagem é daquele que foi morto, mas ao terceiro dia reviveu para nos dar a vida eterna. Então, vem assistir o vídeo que está uma bênção. Quero compartilhar uma palavra de Deus contigo, que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no seu capítulo 18, a partir do versículo 9. Acompanha comigo. Esta mensagem ela tem o título A Parábola do Fariseu e do Publicano. Uma mensagem muito conhecida por todos nós. A partir do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14 e último. Jesus assim dizendo: Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quando nós nos deparamos com este texto a qual nós lemos, nós encontramos um cenário com 2 pessoas iguais, mas porém com visões diferentes, porque elas estão subindo para orar. Os 2, o fariseu e o publicano, só que a visão do fariseu é diferente da visão do publicano. Ambos sendo pecadores, ambos tendo as suas mesmas misérias, os seus mesmos defeitos e os seus mesmos delitos. Mas a Bíblia está dizendo que um se achava melhor do que o outro, e juntos nós estaremos entendendo. Você que não conhece muito a respeito das Escrituras, você que não se aprofunda muito sobre a história bíblica, eu separei algo aqui para você. Como nós temos 2 cenários, o fariseu e o publicano, nós vamos dividir, obviamente. Nós temos primeiro o fariseu. O que é fariseu, Lucas? Fariseu ou fariseus, eles eram separados ou separatistas, membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. Ou seja, aqui nós temos o perfil
de pessoas da lei. Esses são os crentes da lei. Como assim, Lucas? Está dizendo que não tem que seguir os princípios de Deus? Claro que tem, mas são pessoas que estão no nosso meio, que têm um extremismo religioso, pessoas que não são convertidas, são convencidas, pessoas que nada têm de misericórdia, mas sim são religiosos. E eu já falei no outro vídeo, a religião separa o homem. A religião, o sentido é religar Deus com o homem. A religião é aquilo que vem para ligar o homem a Deus. Mas negativo, nós sabemos que não é assim. A religião, ela tem o poder de separar. Então eu digo e repito quantas vezes forem necessárias. Nós não somos religiosos, nós somos lavados, remidos, transformados pelo sangue de Jesus. Aqui é o perfil do crente fariseu, com seus pecados, mas se acha superior aos outros, e ao longo nós vamos entender. O que é o publicano, Lucas? Publicano é um cobrador de impostos do Império Romano. Seria pior ainda se este publicano fosse um judeu trabalhando para o Império Romano. Aí ele era tido como rebelde, ele era tido, aleluia, como alguém que não era digno de confiança porque traiu o seu povo. Tudo que Israel detestava era o julgo romano sobre a cidade. Israel detestava o Império Romano, sendo, aleluia, o mentor das leis, estando ali julgando o povo. Israel não suportava, Israel clamava pelo um libertador. Desde o tempo da antiguidade sempre foi assim. Quando alguém chegava para tomar a Israel, Israel se voltava a Deus e precisava de um libertador, e Deus assim levantava. Nós acompanhamos estas histórias no livro dos Juízes, onde quantos livramentos Deus deu a Israel. E agora um publicano. Nada doía mais no coração de um judeu de saber que o seu próprio irmão se vendeu ao Império Romano, e assim eles estavam cobrando impostos do seu próprio povo. E quando a Bíblia diz sobre publicano, nós temos dois exemplos. Nós temos Mateus e nós temos Zaqueu, muito conhecido. E é neste cenário que eu quero introduzir você, nestes dois aspectos do fariseu e o publicano. Eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Quando aqui a Bíblia está dizendo que o fariseu, ele sobe ao templo para orar. O fariseu, ele se esqueceu das suas misérias, esqueceu dos seus pecados, dos seus delitos, esqueceu que era um miserável. E aqui ele está apresentando a Deus as suas qualidades. Aqui ele está apresentando a Deus os seus atributos. A Bíblia diz que no versículo 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ou seja, ele já estava se achando superior. Eu não sou como o resto, eu sou diferente, eu sou especial. Por quê? Por que tu é especial, fariseu? Olha só o que a Bíblia diz: porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu sou fariseu, eu sou da lei de Moisés, eu guardo toda a tradição, eu guardo tudo aquilo que os anciões deixaram, eu guardo todo o sistema religioso. Por isso que eu sou melhor que o publicano, eu sou melhor do que os outros. Já faz 30 anos que eu estou na igreja, já faz 20 anos, já faz 50 anos que eu estou na igreja, eu sou melhor do que os outros tudo, porque eu cheguei primeiro. Ah, Lucas, tu não vai falar isso? Vou falar isso. Não existe, irmão, perfeição. Todos nós somos iguais perante a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Este fariseu está apontando. E olha só a sua justificativa no versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana. Eu consagro a Deus. A minha vida é de jejum. A minha vida é de sacrifício. Mas aqui a gente sempre fala no canal: sacrifica muito, obedece pouco. Consagra muito, mas tem pouca misericórdia pelo próximo. E aí não adianta de nada, não resolve de nada. Olha só o que ele diz ainda: eu, além de jejuar 2 vezes por semana, além de deixar aquilo que eu mais gosto, é comer as minhas comidas prediletas e favoritas, eu ainda faço algo maior aos teus olhos, ó Deus. Olha o que ele diz: eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aqui
É uma parte apertada, né? Você vai falar do dízimo, vou falar do dízimo. Irmão, vou ser bem sincero contigo, não adianta tu dar o teu dízimo com o coração cheio de ódio. Não adianta tu dar o teu dízimo sem antes pedir perdão pro teu irmão. Não adianta tu dar o teu dízimo sem antes ser perdoado. Não adianta tu dar o teu dízimo com o coração cheio de malícia, cheio de podridão. Não adianta, é sacrifício de tolo, irmão. Tu está se comparando ao fariseu que está todo errado, mas acha que nas suas razões está certo. É duro, é duro. Quem pode suportar essa palavra? Mas nós sabemos que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Nós sabemos que é só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Este é o cenário do fariseu. O fariseu que coloca os seus atributos acima de tudo e acima de todos. Tem gente que é tão fariseu que ele se acha melhor até do que Deus, irmão. Tem gente que se acha melhor do que o próximo. Tem gente que se acha melhor porque tem um cargo eclesiástico, que tem alguma função, tem mais tempo de crente. Não. Nós vamos entender juntos algo da parte de Deus, que Deus abomina este tipo de situação. Quando aqui nós encontramos o outro cenário, o cenário do publicano. E aqui Deus vai falar aos nossos corações, porque duas pessoas no mesmo lugar, eles estavam orando no templo, mas são duas pessoas iguais, com o mesmo pecado, mas com visões diferentes. Porque um batia no peito e dizia que não tinha pecado, mas o outro batia no peito e dizia que era miserável. Olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Senhor, eu sou tão pecador, eu preciso da tua misericórdia, não sou digno de levantar os meus olhos e contemplar a grandeza do céu, mas eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, ó Deus poderoso. E aqui quando nós enxergamos este cenário de publicano, já falamos anteriormente, publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano, alguém que cobrava imposto dos seus irmãos. Principalmente quando ele era judeu, este publicano, ele era rejeitado pelos demais, era como se fosse uma afronta, é como se este irmão estivesse se vendendo ao sistema, era rejeitado, era tido como escória, era tido como alguém que não era digno de misericórdia. E aqui a Bíblia diz dois exemplos de Mateus e exemplo de Zaqueu, e a Bíblia nos diz no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9, quando Jesus encontra Mateus assentado na alfândega, ou seja, ele estava no meio de publicanos, ele estava no meio de cobradores de impostos, ele estava exercendo a sua profissão. Mateus era um funcionário público, estava ali cobrando, como era a sua profissão, ele precisava, era daquilo o seu sustento. A Bíblia diz que agora Jesus, olhando para ele, disse: ei, deixa tudo para trás e me segue. Larga tudo isso que tu estás fazendo até agora e me segue. E a Bíblia diz que ele se levantou e seguiu a Jesus. A Bíblia diz que mediante a isto um banquete foi gerado, foi realizado na casa de Levi, Mateus. E assim, muitos publicanos, muitos pecadores, cobradores de impostos se assentavam à mesa, e Jesus assentavam-se com eles. E agora quem está julgando, quem está apontando? Os fariseus estão apontando o dedo. Mas quem é esse que só se assenta no meio de pecador, de publicano e cobrador de imposto? E Jesus, cheio de autoridade, disse no capítulo 9, o versículo 12 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei. Ei, isso é para mim, isso é para ti. Se tem algum fariseu me olhando, isso é para nós. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não vem para os justos, Jesus não vem para os sãos, Jesus vem para os doentes, Jesus vem para quem é pecador, para quem aponta e diz: ei, Senhor, aqui estão as minhas misérias, aqui estão os meus delitos, os meus pecados, aqui está, Senhor, um pecador que precisa da tua misericórdia, e assim ele se compadece e nos perdoa através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz lá no Calvário. A Bíblia ainda diz mais sobre publicano. A Bíblia diz sobre Zaqueu, no seu capítulo 19, se não me falha a memória, vamos acompanhar aqui. Lucas, Evangelho de Jesus conforme escreveu Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. A Bíblia diz sobre um homem chamado Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, que o seu nome significa puro e justo. E quem estuda a história sabe que todos os filhos gerados em Israel recebiam um nome desde a antiguidade. O nome significava algo na presença de Deus. E quando Zaqueu nasce, a sua mãe e o seu pai colocam o seu nome de puro, de justo. Mas ao longo da caminhada, Zaqueu ele vai se corrompendo. Agora ele recebe riquezas, ele amontoa para si riquezas. E quando Jesus está chegando na cidade, aquele tumulto, Zaqueu, com a sua pequena estatura, não sabe o que está acontecendo, ele sobe em uma figueira brava. E assim ele quer saber qual é o motivo do agito, qual é o motivo do tumulto na cidade. E a Bíblia diz que Jesus, se direcionando a ele, olha para aquele homem e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje, aleluia, hoje me convém pousar na tua casa. E assim os fariseus de novo atônitos: meu Deus, como que Jesus vai pousar na casa deste publicano? Como que Jesus vai se banquetear, vai se alimentar, vai se hospedar na casa deste homem pecador? Como assim? E Jesus, com a sua sabedoria, aleluia, disse a Zaqueu: Zaqueu, hoje venho a salvação. Porque Zaqueu, quando Jesus adentrou a sua casa, Zaqueu foi despertado: se tem alguém que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Se tem alguém, aleluia, que precisa, eu vou dividir metade do que eu tenho com os pobres. Porque eu entendi que ao longo da minha vida o meu nome era puro, o meu nome era justo, mas eu me corrompi. Então hoje nada corresponde à minha vida com o nome a qual eu carrego. Eu nada tenho de pureza, nada tenho de justiça. Mas quando Jesus adentrou, oh glória, isso é revelação da parte de Deus, irmão. Quando Jesus adentrou na casa de Zaqueu, a sua consciência foi despertada. A sua consciência, aleluia, de saber que ao longo da caminhada ele tinha se perdido, mas agora o senso de justiça, o senso, aleluia, de pureza adentrou a casa de Zaqueu. E Zaqueu assim entendeu. E Jesus reforçou: hoje venho a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aqui Jesus completa: porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Mais uma vez Jesus dizendo que o ministério dele é para buscar quem se extraviou, para quem se perdeu ao longo da caminhada. Talvez eu falo com você que está me assistindo neste momento, que ao longo da caminhada se perdeu, ao longo da caminhada você tinha algo dentro de si, algo foi projetado pela sua mãe, pelo seu pai, por próprio Deus projetou, mas hoje a realidade da sua vida que você está vivendo nada condiz com o nome, com a história que você carrega. Se perdeu ao longo da caminhada. Eu quero dizer que ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de fazer diferente, porque enquanto há vida, ainda resta esperança. E o Senhor Jesus está dizendo ao teu coração: eu vim para buscar o que se havia perdido, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa de misericórdia, eu vim para quem precisa ser perdoado. Deus está falando contigo neste momento. E quando nós voltamos à parábola do fariseu e do publicano,
Aqui Jesus está dizendo para nós encerrarmos, para não ficar muito extenso, no versículo 14 do capítulo 18. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Jesus estava dizendo: ei, o publicano apresentou aquilo que ele tinha de imperfeição, e eu justifiquei através do sangue que eu derramei lá na cruz do Calvário. Quando você aponta e acusa alguém e diz que é melhor do que o outro não é digno de perdão, quem é você? Foi você que derramou o sangue na cruz do Calvário, foi tu que foi crucificado, foi tu que recebeu prego nas mãos, prego nos pés, foi tu que foi traspassado com uma lança no seu lado, foi tu, meu querido. Então nós não somos dignos de apontar, nós não somos dignos de dizer aquele lá não é merecedor de misericórdia. Todos nós somos merecedores de misericórdia. Não existe ninguém melhor do que o outro. Não interessa se você jejua 10 vezes, não interessa se você fica 5 meses sem tomar água, 5 meses sem comer, não interessa se você aponta, se você está afirmado num título eclesiástico maior do que os demais, não interessa. Deus não está preocupado com o que você é por fora, Deus está preocupado com o que você é por dentro, porque assim Jesus disse a Paulo no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder, aleluia, aperfeiçoa naquele que é fraco, aquele que tem as suas fraquezas, aquele que apresenta as suas misérias. Jesus está dizendo: ei, aquele desceu justificado, o publicano desceu justificado porque apresentou as suas misérias. Mas o fariseu não há justificativa. Porque Jesus está repreendendo. Por que não há justificativa para o fariseu? Por que não há perdão para o fariseu? Porque a Bíblia está dizendo que a qualquer que se exalta será humilhado. Preste atenção nisso. Você que se acha muita coisa, nós não somos nada, irmão. Desce desse salto, desce deste pedestal, desce desse patamar. Seja humilde, seja obediente, seja, aleluia, verdadeiro na presença de Deus. Não se envolva em um envelope por fora dizendo que está tudo bem, não. Apresente as suas misérias. Desce desse pedestal aí, querido. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que a qualquer que se exalta será humilhado. Mas a Bíblia também assim nos diz que qualquer um que se humilha será exaltado. Então assim eu te convido, se humilhe diante da presença de Deus, quebrante o seu coração. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, é tempo de nós voltarmos às primeiras obras, é tempo de nós nos aprofundarmos em uma intimidade, um contato mais profundo com Deus. Jesus está voltando, é tempo de nos aproximarmos dele. Você não está percebendo que as coisas estão afunilando? Você não está percebendo que está tudo chegando à sua conclusão? Então, nos aproximamos dele, prossigamos em conhecê-lo, em desvendar os seus mistérios, em nos adentrarmos, aprofundarmos, mergulharmos no oceano do Espírito. E assim eu quero que você entenda que aqueles que não tinham nada, a sociedade dizia que publicano não tinha direito e achava que fariseu tinha direito. Jesus vem para inverter, tá entendendo? Jesus vem para dizer que aquele que acha que tem não tem nada, mas aquele que diz que não tem, esse Jesus é com ele. Essa é a revelação da palavra. Jesus vem para publicano, não para fariseu. Jesus vem para convertido, não para religioso. Jesus vem para pecador, não para santarrão. Jesus vem, aleluia, para quem está enfermo. Foi para isso que Jesus veio. E assim nós encerramos este vídeo. E eu agradeço a sua audiência e a sua paciência. Eu sei que não é fácil ficar me escutando, é chato, eu sei que é chato. Mas se você está até aqui, é impelido pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus está trabalhando no teu coração. Se você é humilde, seja cada vez mais humilde. Mas se porventura Deus está falando com você, que precisa ser trabalhado, você tem algo que precisa ser transformado, o momento é hoje. E assim nós ficamos por aqui. E eu espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. E antes de encerrarmos, oramos a Deus
a oração do publicano. Fecha os teus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos uma vez mais na Tua presença, Senhor, te dando graça, Papai querido, pela Tua infinita misericórdia. Quando nós olhamos, ó Deus, a Tua Escritura, quando nós nos aprofundamos a Tua palavra, Senhor, nós nos encontramos na vida deste publicano, sem direito algum, Papai querido, sem mérito algum, sem justificativa alguma, porque nós não somos dignos, ó Deus, de levantar os nossos olhos ao céu. Nós somos, ó Deus, envolvidos pelo pecado. Nós somos, ó Deus, completamente amarrados, Senhor, pelas iniquidades, pelas transgressões que cometemos contra a Ti, ó Deus. Todos os dias nós quebramos os Teus princípios, todos os dias nós pecamos contra a Tua santidade, Pai. Mas assim nós estamos clamando, eu sei que tem pessoas orando comigo neste momento, assim nós estamos clamando pela Tua misericórdia. Nós batemos no peito, sim, ó Deus, e apontamos as nossas misérias e dizemos assim, ó Deus, tende misericórdia, porque nós somos pecadores. Perdoa, Senhor amado, os nossos defeitos, perdoa, Senhor, as nossas falhas, e assim, ó Deus, que nunca seja apagado os nossos nomes do livro da vida. Purifica-nos, ó Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor amado, sobre as nossas vidas, trabalha, Senhor, na nossa mente, trabalha no nosso coração, trabalha, Senhor, no nosso íntimo, para que nós venhamos nos esforçar cada vez mais para andar em santificação. E da mesma forma, Senhor, nós oramos pelos fariseus, ó Deus, que acham que são alguma coisa, mas estão enganados. Nós oramos, ó Deus, neste momento pelos fariseus, que eles desçam, ó Pai, ao entendimento, que eles desçam, Senhor amado, dos seus pedestais, que desçam, Senhor amado, em humilhação, que possam entender que sem a Tua presença não são nada, Pai, e que eles possam ter um entendimento, Senhor amado, revelado, um entendimento despertado através do Teu Santo Espírito. E assim nós te damos graça, e assim nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, e te pedimos em nome de Jesus, fica conosco, nos dando graça, nos dando força, ousadia e revestimento de poder. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor. Assim nós ficamos por aqui, irmão. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma especial.